Como ouvir a voz de Deus? Eis a questão. Muitas pessoas se perguntam se Deus fala e como que Ele fala. Na verdade, Deus Ele fala. E todos os dias, e às vezes mais de uma vez por dia, com os seres humanos. Porém, muitos desconhecem a forma que o Senhor usa para falar. Esses dias atrás falei um pouquinho a respeito de Deus falando por meio dos sonhos. Porém, hoje quero falar de outra forma que o Senhor utiliza para falar com seus filhos. O testemunho interior, outros também chamam de sentimento. O sentimento interior. Esta é uma das formas que o Senhor mais utiliza para falar com seus filhos. O testemunho interior. Como é isso, apóstolo? Como funciona o testemunho interior? Deixa eu te dar um exemplo e você vai compreender melhor como que funciona a voz do Senhor no testemunho interior. Esses dias eu fui pregar em outra cidade. Estava eu, minha esposa e meu filho no carro. E no meio da viagem eu olhei para minha esposa e disse assim: há um testemunho interior em meu coração que eu preciso orar por uma mulher naquela cidade onde estamos indo, para que aquela mulher ela quer engravidar. Vamos orar por alguém que precisa engravidar, está desejando um filho. Quando eu cheguei na cidade, na igreja, queria ministrar, eu acabei esquecendo-me daquele testemunho interior e preguei, orei com muitas pessoas. O culto já havia terminado, era uma festividade, era um dia de aniversário na igreja, então após o culto tinha um jantar. As pessoas então estavam se direcionando, até o local da alimentação, mas veio até mim e até a minha esposa um casal novo de idade, e a moça começou a falar a respeito de engravidar, que ela queria engravidar, que eles estavam desejando um filho. Eu olhei para minha esposa e disse: amor, lembra o que eu te falei do carro? Eu havia esquecido. Eu olhei para a moça e disse: moça, o Senhor havia falado comigo no testemunho interior que eu deveria orar por alguém, por uma mulher que estava querendo engravidar. Então ali, quando eu disse aquilo, as lágrimas dela rolaram, porque houve uma testificação no espírito dela, houve uma testificação, porque de fato ela queria engravidar, e o Senhor havia falado então comigo por meio do testemunho interior. Então esta é uma das formas que o Senhor vai usar para falar com seus filhos. O testemunho interior, ou seja, uma impressão no seu espírito de que algo vai acontecer, ou de que você precisa fazer algo. Então esta é a impressão no espírito, ou testemunho interior. Você não estava pensando naquele momento em alguma coisa, você estava pensando em outra atividade, outra programação do seu dia, e passa no seu pensamento uma ideia, passa no seu pensamento algo relacionado ao que vai acontecer, ou ao que você precisa fazer, ou algum comando específico da parte de Deus. Então, esta, carinhosamente, é uma das formas de Deus falar com os seus filhos, a voz interior, ou seja, o testemunho interior. Então, a partir de hoje, fique atento durante o seu dia, porque provavelmente o Senhor ele vai falar no seu coração com a voz do testemunho interior. Muitas vezes Deus ele quer dar livramento, outras vezes Deus ele quer te revelar algo, outras vezes o Senhor quer instruir, quer trazer um novo nível de fé ao seu coração. Quer ver outro exemplo? Você está dirigindo o seu carro e a voz do testemunho interior ela diz assim: não ultrapasse agora.
A faixa ali é liberada para você fazer a ultrapassagem. Você olha, tudo está liberado, mas vem aquela voz do testemunho interior e diz assim: não ultrapasse agora. Aleluia! O que é isso? Isso é a voz de Deus, porque o Senhor está prevendo um possível incidente contra a sua vida. Aí você fica ali atrás, daquele veículo que está na frente, e você vê que aquele veículo ele dá uma guinada para o lado, ou estoura um pneu, acontece alguma coisa, e aí você vai lembrar: uau, o Senhor havia me advertido por meio da voz interior que eu não deveria realizar ultrapassagem naquele momento. Então, amados, esta é a voz de Deus, querendo te ajudar, querendo te livrar de alguma coisa, querendo te abençoar. Aleluia! Esta é a voz do Senhor. Vou te contar outro exemplo do testemunho interior que aconteceu comigo. Eu estava na cidade de Santa Maria, no culto na igreja onde eu havia me convertido, e na época o pastor que ele estava ministrando, estava ministrando a hora da oferta, dos dízimos e ofertas, e naquele momento ele estava falando assim: dê o seu melhor a Deus, a sua melhor oferta ao Senhor. E no meu coração eu havia decidido que eu iria dar aquela noite a melhor oferta que eu tinha para o Senhor. E quando eu peguei a minha melhor oferta na mão, havia já guardado minha carteira, o Senhor falou dentro do meu coração, por meio do testemunho interior, que aquela não era a minha melhor oferta. E no meu pensamento eu comecei a dizer: mas como que não é a melhor oferta? Eu peguei tudo o que eu tinha na minha carteira, e o Senhor então me lembrou que a minha carteira ela tem 2 compartimentos. O Senhor me lembrou que do outro lado havia um cheque pré-datado para 30 dias e que podia ser descontado no outro dia. O culto era domingo, então na segunda-feira aquele cheque ele já podia ser descontado. E o Senhor disse, por meio do testemunho interior, que aquela era a minha melhor oferta. E então eu peguei, eu obedeci, fui até a frente ao gasofilácio e entreguei a oferta que o Senhor havia pedido por meio da voz do testemunho interior. Na época eu trabalhava com uma van de transporte escolar e já era o mês de dezembro. E era uma oferta expressiva para mim naquela época, eram R$230. Era 2 alunos, a mensalidade de 2 alunos da van que eu carregava na época. E eu pensei assim: meu Senhor, é uma oferta expressiva num mês onde eu estou parando de trabalhar, depois só volto a trabalhar no mês de janeiro. Então, mas eu resolvi obedecer à voz interior que vinha por meio do Espírito de Deus. Ao entregar aquela oferta, na próxima semana eu entrei de férias com a escola, com o meu trabalho, e um amigo me contatou por telefone dizendo assim: Germano, você quer trabalhar essa semana, 2 semanas para mim? Eu vou tirar umas férias. E ele tinha uma van que fazia transporte de funcionários da prefeitura de Santa Maria a São Cepé. Então saía de manhã e retornava de noite. E eu então ali fiquei 2 semanas fazendo aquele leva e traz para ele na van dele, e conheci um rapaz que serviu o quartel. Eu também havia servido o quartel durante 7 anos em Santa Maria. E conversando com aquele jovem, ele disse assim: Germano, você colocou o exército na justiça para reclamar aquele benefício que nós tínhamos direito do aumento do salário? Eu disse: coloquei sim, mas já faz muitos anos e nunca deu em nada, então eu nem tenho acompanhado. Terminadas aquelas 2 semanas, eu já havia esquecido daquele processo. Terminadas as 2 semanas de trabalho, eu fui tirar umas férias com minha esposa na cidade de Taquara, no Rio Grande do Sul, para rever ali uns amigos e uns irmãos.
E quando eu cheguei lá, o Senhor me lembrou daquele processo e eu fui à internet pesquisar o processo. Eu conseguia pesquisar com o número da identidade, eu entrei no site, coloquei ali o número da identidade e lá estava processo ganho, causa ganha. Já fazia 30 dias que a causa estava ganha e o dinheiro já estava depositado nas contas para poder sacar. Eu fiquei meio brabo quando eu olhei aquele relato daquele processo, não por causa de ter ganho o processo, não, fiquei brabo porque o advogado não havia me ligado ainda, não havia entrado em contato comigo para dizer que a causa estava ganha e que nós podíamos sacar o dinheiro. Então eu entrei em contato com um sargento que eu conhecia, que também havia entrado, e disse assim: Sargento Bianchim, você já recebeu o seu dinheiro? E ele disse: já, Germano, já recebi, já dei destino para ele, ou seja, já gastei. E eu disse para ele assim: poxa, por que não me ligaram? Ele disse assim: Germano, o advogado ele perdeu todos os contatos, o computador dele parou de funcionar, ele perdeu todos os contatos de telefone do grupo aonde você estava. Era mais de 30 pessoas naquele grupo, então eu era uma dessas pessoas e todos os telefones haviam sido perdidos e ele não tinha como entrar em contato conosco. Então eu vejo a mão de Deus trabalhando em favor de seus filhos. Aquele jovem fez eu lembrar daquele processo e quando eu fui receber, foi 10 vezes mais a oferta que eu havia dado no gasofilaço. Ou seja, Deus não me deixou desamparado aqueles 2 meses que eu ia ficar parado, né? Janeiro e a metade de fevereiro. O Senhor providenciou, mas Ele havia falado ao meu coração por meio da voz do sentimento para fazer algo. Então essa é uma das formas que o Senhor ele utiliza muito para falar com seus filhos. O sentimento, testemunho interior. Espero poder ter te ajudado nesse dia. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus. Forte abraço e até o próximo vídeo sobre como ouvir a voz de Deus.